Agora falando sobre o INSS, o ministro da Previdência, Volney Queiroz Maciel, diz que vai avaliar, dar prioridade absoluta para o atendimento de aposentados e pensionistas que morem em áreas ribeirinhas e que tenham sido lesados na fraude ao INSS. Queiroz participa de uma audiência da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor no Senado. Segundo ele, o INSS vai estudar dar preferência a moradores de áreas ribeirinhas e também vai avaliar dar preferência para pessoas com deficiência. 91% de todos os acessos feitos ao INSS são por meio do aplicativo. Hoje houve um bate-boca entre Volney, o ministro, e o senador Sérgio Moro. Os dois falaram ali, trocaram acusações, porque o Moro era ministro de Bolsonaro lá no início dessa questão toda e foi cobrar o Volney porque ele não agiu. E aí o ministro atual respondeu com uma outra pergunta para o senador Sérgio Moro, né? Perguntou por que o Moro, então, não agiu lá atrás, quando surgiram as primeiras irregularidades. Andresa, foi um climão lá no Senado, né? Outro ponto que interessa muito ao governo, né? Acentuar essa polarização e ficar um jogando a batata quente para o colo do outro, como se fosse isso que interessa, né, aos aposentados. Os aposentados querem ter o seu dinheiro de volta, discordo do governo, né, de colocar esses critérios para devolução do dinheiro. Acho que deveria ser o critério por idade, né? Quanto mais velho, você ser atendido primeiro, porque senão daqui a pouco, né, vira aí faixas ali que o governo quer atender, porque eleitoralmente lhe interessa. Então, a discussão agora não deve ser, né, e o ministro deveria ter sangue frio ali para não cair nessa provocação do Sérgio Moro, não devolver ali, não bateu, levou, porque ninguém está interessado nisso. Agora, onde começou? Isso só interessa a um debate ideológico. As pessoas querem saber se isso aí vai ser estancado e quando que esse dinheiro vai ser devolvido e de que forma, e como é que você fica sabendo se você foi ou não roubado, né? Porque não tem outra palavra para ser dita. Então, não é um momento para discussões e divergências políticas. O governo teve ali atingido na sua credibilidade, né? A credibilidade do INSS, a popularidade do governo, porque foi uma operação feita no governo Lula, embora tenha começado anteriormente. Os dados, esses empréstimos explodiram no atual governo, e é isso que mostrou. E aí tem uma pessoa na sala aí que está falando, que é o ministro da CGU, da Controladoria Geral da União. Muita gente zangada com ele, porque ele foi quem trouxe essa operação na coletiva ali. Ele falou mais do que o diretor da Polícia Federal. O pessoal da CGU apareceu ali também coletando provas nas buscas e apreensões. Isso não é papel da CGU, é papel da Polícia Federal. Todos os alvos da operação eram pessoas nomeadas pelo governo Lula, não tinham alvos do governo Bolsonaro. Então, isso reforçou, né, o discurso de que isso aconteceu só no governo Lula. Então, tem muita gente muito irritada com o ministro da CGU, que dizem, né, porque como o ministro também foi pego aí, porque tinha um escritório de pessoas que têm relação ali com a CGU, que ele estaria usando isso para poder limpar a barra dele. Então, a Janja acabou salvando todo mundo, porque o Rui Costa já brigou com o ministro da CGU por conta da operação, e agora também esse assunto não se fala mais nada, porque tudo que se fala em Brasília e no noticiário, principalmente da maior TV do país, com relação a Janja, quem é que vazou, conversa com o chinês, e eu estou aqui falando esse assunto de novo, estou parecendo todo mundo. Vou para o intervalo. Na volta, tudo sobre o afastamento do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Ele foi afastado pela Justiça do Rio de Janeiro. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Pessoal, o intervalo é rápido, a gente volta no instante só. Até já. No YouTube seguimos ao vivo. Vamos ver o trecho do bate-boca do ministro da Previdência e o senador Sérgio Moro no Senado. Vossa Excelência participou desse fato? Não participei e não tenho delegação aqui do ex-ministro Lula para defendê-lo. Mas, se Vossa Excelência voltar um pouco no tempo, ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador.
Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Vossa Excelência Alguém se como omitiu ministro, aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro Nessa também não apuração. acompanhou, não tinha conhecimento? Não da chegou Polícia ao meu Federal? conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa O Excelência senhor como ministro... ouviu na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que Vossa fazer nada, Excelência era a não. pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no ministério. Senador, eu não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência, como agora ministro da que quis Justiça, me tem acusar. muito mais obrigação de saber do que eu, como Vossa secretário Excelência executivo. quis me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência teve... Vossa Excelência estava no ministério onde teve a fraude, secretário executivo... Senador Sérgio fez Moro, nada. foi nosso governo que chamou a polícia. Oficial é um depoimento. Como é que Senador Nosso Rogério. governo foi que chamou a polícia. Couto, rapidinho, porque a gente está no break aqui da TV, só para o YouTube, temos pouco tempo, mas quero te ouvir sobre esse bate-boca aí do Moro com o ministro. Diego, depois desse bate-boca de hoje, eu acho que nem o governo e nem os bolsonaristas vão ter interesse em continuar com a história de CPI, que pega a mão para os dois lados, para os dois governos, não tem santo nessa história, está todo mundo metido nessa confusão, então eu acho que é bem possível que não saia a CPI. Você, Andresa, 30 segundos. Sai CPI ou não sai? Eu acho que sai. Vou discordar aqui do Couto. Acho que sai a CPI porque os dados mostram, né, que esses empréstimos, né, fictícios ali explodiram no governo Lula. Então, como você não tem ninguém do governo Bolsonaro ainda alvo da Polícia Federal, então a oposição tem uma arma importante na mão para tentar desgastar o governo. Não acredito que a CPI vai conseguir grandes resultados, porque ela vai virar um palanque ali político, né? Infelizmente, as investigações não vão avançar, mas vai ter ali plateia, né? Para a oposição poder desgastar o governo. Então, a pressão toda está em cima do Davi Alcolumbre, é o dono da vaga, é a pessoa mais importante politicamente no país hoje. Eu até brinco que quem vai escolher o próximo presidente da República é o Davi. Voltando aqui, ó. Não vai ser o eleitor.